Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, podemos literalmente dizer que o país está suspenso entre comunicações do Governo acerca das medidas de austeridade e as várias manifestações, aquelas que vão despertando o clamor da sociedade portuguesa contra este plano inclinado. Estamos assim num meio tempo e era importante que o debate político se estabelecesse acerca deste meio tempo, sem silêncios, sem fuga ao debate, sem intransigência na troca de opiniões e na discussão. Não creio que seja aceitável, e esse é o repto que deixo às bancadas do PS e do CDS, que possamos aqui intervir neste meio tempo entre comunicações do Governo e entre manifestações e que só assista às bancadas da direita o silêncio e uma cautela que é inexplicável aos olhos e aos ouvidos dos portugueses. O Sr. Primeiro-Ministro disse há poucos dias que recuava na taxa social única, que aproveitaria as opiniões dos parceiros sociais. Não creio que tenha havido grande negociação e disse aos portugueses que iria substituir as medidas de austeridade que tinha anunciado previamente por outras, em sede fiscal, em corte de despesa. Estamos ainda nesta circunstância sem saber exatamente que tipo de medidas são essas. E é claro, nestes dias, até porque ontem o Conselho de Ministros não nos deixou nem sequer um comunicado acerca das intenções do Governo, estamos nestes dias, queiramos ou não, remetidos um pouco à veia literária do Governo. É o Ministro da Administração Interna que nos vem falar de uma fábula de Esopo sobre a cigarra e a formiga, enfim, uma fábula que ele também já reinterpretou, mas que não é muito adequada ao tempo, porque a cigarra e a formiga não constituem exatamente os paradigmas da sociedade portuguesa. Não poderemos entender como cigarras os desempregados, os pobres, que aumentam na sociedade portuguesa, e a formiga também não é uma boa metáfora nos tempos que correm, porque, como dizia Bocage até num poema conhecido sobre essa fábula de Esopo, a formiga era aquela que não emprestava nem dava, por isso juntava. Não parece que seja essa a filosofia do Governo junto da Troika. Mas, enfim, com mais veia e talvez com maior latitude, o Sr. Primeiro-Ministro ontem agarrou-se aos Lusíadas e caiu logo na profundeza do canto quinto dos Lusíadas. Citou uma estrofe. Essa estrofe é significativa, já que nos deixam este espaço de interpretação, porque a estrofe cita um momento da viagem épica da expedição do Gama, em que acabou de dobrar o Cabo das Tormentas e, enfrentando uma corrente muito forte, os ventos do sul conseguiram vencer essa corrente. Isto aliás, curioso que o Sr. Primeiro-Ministro tenha esta imagem. Ele acha que a quinta avaliação da Troika foi o Cabo das Tormentas. Não foi, ainda vêm outros. E é curioso que ele pressinta que, a seguir, vai conseguir fazer uma passagem quase pacífica até à meta, até à Índia dos tempos modernos. Não será assim, porque, aliás, já Camões, no seu épico, dizia, logo a seguir, houve em terra grandes perdas humanas. Não sei se o Primeiro-Ministro está a antecipar uma remodelação governativa. E logo a seguir houve uma procela em alto mar, também terrível. Já sabemos o que isso é o Orçamento de Estado para 2013. Deixando as tentativas de interpretação estes arroubos literários dos membros do Governo, fixemos-nos naquilo que é fundamental e essencial. É que a comunicação do Sr. Primeiro-Ministro podia tê-la feito por intermédio de qualquer escritor português, preferimos as palavras na fonte do Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro de Portugal, que nos dissesse uma coisa simples e que não deixasse o país em suspenso, porque todos nós já adivinhámos o sentido das palavras dele. Que o Governo tente matizar, encontrar as formas de apresentar novamente as medidas que nós contestamos, consideramos que são um erro do ponto de vista da racionalidade económica, do ponto de vista da justiça social, do ponto de vista do relançamento da economia portuguesa. Essa é uma função e uma responsabilidade do Governo. Agora, que o Primeiro-Ministro não disse, mas que nos deixa adivinhar e que hoje aqui os partidos da direita poderiam ao menos contestar, é que vão ser retirados aos portugueses
os mesmos salários que estavam previstos com a TSU e as outras medidas. 2 salários aos pensionistas a partir de determinado montante, 2 salários na administração pública e 1 salário no setor privado. É tudo isto que se configura. Será assim? Não será assim? Os seus deputados do PSD, os seus deputados do CDS querem contestá-lo? É que o país está em suspenso à espera desta notícia, para saber exatamente quais são os propósitos do Governo. Que o Governo reconfigura as medidas, isso é algo que o Governo apresentará no Orçamento de Estado. Agora, se o Primeiro-Ministro foi tão lesto a apresentar as medidas em comunicação ao país, um pouco antes de um jogo de futebol, nessa sexta-feira que ninguém mais esquecerá, porque é que na última comunicação, nem agora, nos diz exatamente qual é a dimensão do corte nos salários, nos rendimentos dos portugueses e nos cortes de despesas em serviços essenciais. Estará à espera de quê? Nós não podemos aceitar este país em suspenso, este país que não sabe para onde se dirige exatamente a política de austeridade do Governo. Por isso, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós deixamos aqui este repto ao debate político e na véspera de mais uma manifestação na sociedade portuguesa de contestação a este plano inclinado da Troika, a este adamastor, que o próprio Primeiro-Ministro classificou a Troika como um adamastor, um gigante, um penedo, que está no obstáculo da viagem épica que ele próprio e a sua maioria estão a fazer, não sei para que profundezas do inferno. Eu deixo este repto. É preciso esclarecer os portugueses, é preciso um sobressalto cívico. A direita não pode manter o seu silêncio, o Primeiro-Ministro não pode continuar a tentar enganar os portugueses, manipular a informação, não enfrentar decisivamente aquilo que foi o seu erro político, aquilo que é o erro da sua política económica. Nós pretendemos esclarecimentos, este é o tempo e o momento de obter esses esclarecimentos.